capítulo 4 de Esther, versículo 13 e 14. Verifica aí se tem alguém do seu lado sem a palavra, junta com ele para vocês lerem juntos. O interessante, antes de nós lermos esses versos, Fê, feliz de te ver, glória a Deus. Antes de nós lermos esse versículo, eu estava, há uns 2 finais de semana atrás, eu mandei no grupo um hino que falava assim, que o Pai me adotou. E quando eu estava meditando, nós vemos que Jesus foi adotado por José, porque José não era o pai carnal de Jesus. Moisés foi adotado. E quando eu estava meditando sobre esse texto, Esther também foi adotada, adotada pelo seu primo, que a criou como filho. E quando nós entendemos a adoção, nós entendemos que quando você está gerando um filho, a esposa está para ter neném, você não escolheu como é que ele vai ser o rostinho, você imagina, você não sabe como é que vai ser o gênio dele, se vai ser forte, se vai ser expansivo, se vai ser tímido, se ele vai ser extrovertido, você não sabe como é que vai ser. Só que quando a gente vai num orfanato, a gente vai ver milhares e milhares de crianças ali, centenas de crianças, e ali já vai ter o mais espoleta, já vai ter o mais introvertido, já vai ter o mais brincalhão. E quando Deus nos escolheu, Ele não foi no ventre, Ele foi no orfanato, e escolheu a cada um de nós, não porque nós éramos bonitinhos, porque nós éramos extrovertidos, porque nós éramos alegres, porque nós éramos introvertidos, porque nós brincávamos. Ele nos escolheu porque Ele nos amou. E esse amor é tão grande, que Ele não vai chegar assim e falar, não, eu gosto mais daquele ali, porque aquele ali, ele canta mais alto, eu gosto daquele ali, porque ele ali adora melhor. Não, Ele consegue amar todos da mesma forma, e esse amor nos alcançou de uma tal forma, que nós não podemos retribuir esse amor, não temos como retribuir, porque tudo que nós fizemos ainda é pouco, muito que nós fizemos ainda é pouco, por tudo que Ele fez por nós. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que Ele nos escolheu primeiro. Quantos assistiram o Meu Malvado Favorito? A maioria dos pais já assistiram, né? Por livre e espontânea pressão. O que acontece? Tem 3 garotinhas ali, e aquele malvado favorito lá, o Gru, ele chega e escolhe elas, mas não para ter, coloca até a comida numa tigelinha como se fosse um cachorrinho, Por quê? Ele queria alguém para um plano, para entrar lá na casa do vetor, Tô parecendo Merkids, ministrando para o Merkids. E o interessante é que depois que ele começa a conviver com elas, ele começa a ser mudado, O interessante é que o que acontece conosco é o inverso. O Gru, ele foi mudado por quem ele adotou. Nós somos mudados por quem nos escolheu. O nosso relacionamento com Ele faz nos ficar parecido com Ele. Ele não muda as características dele porque nos adotou, mas a gente, quando é adotado por Ele, começa a mudar as características para ficar parecido com Ele. Então a gente quer falar como Ele fala, a gente quer andar como Ele anda, a gente quer viver como Ele vive. Que nós possamos entender isso, amém? Versículo 13 diz assim: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe não foi para este tempo que chegaste ao reino.
interessante essa pergunta de Mardoqueu aqui, eu acho ele muito inteligente. Nós vemos o contexto do livro de Esther, se você depois puder fazer a leitura. São poucos capítulos, então é bem rápida essa leitura. É uma leitura bastante interessante. Se você for analisar o livro de Esther, não existe a palavra Deus. O livro inteirinho de Esther, não existe a palavra Deus. Mas Deus está em cada momento nesse livro. Porque o interessante não é eu verbalizar que eu sou de Deus, nem eu escrever na parede e dizer assim, eu sou de Deus. É eu mostrar que eu sou de Deus com as minhas atitudes e com o meu caráter. Não adianta eu escrever. Hoje estou no negócio do desenho, que nem os Simpsons lá na abertura do desenho, que ele fica escrevendo a mesma frase milhões de vezes. Eu sou de Deus. Simpsons escrevendo. Não adianta eu escrever que eu sou, eu colocar na rede social que eu sou. Não, eu tenho que viver isso. Não adianta. Nós temos que entender que o importante não é eu escrever ou eu falar que Deus existe. O interessante desse relacionamento com Deus é em cada uma das minhas atitudes as pessoas verem Deus sem eu falar que eu sou cristão. Porque eu vou dizer e vou voltar a repetir, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é Deus. Deus não está preso a uma religião, Ele ama a todos. E nós vamos encontrar muitas pessoas que nós esperávamos que pela lei nós não íamos encontrar, porque Deus, Ele não nos julga da forma que nós julgamos o próximo. Deus não olha para nós da forma que nós olhamos para o próximo. Então Deus não está preso a uma denominação, Deus não está preso a um espaço físico. Deus está dentro de nós e fora de nós ao mesmo tempo. Ele está dentro de nós através do Espírito Santo, moldando o nosso caráter, moldando as nossas vidas, e está fora de nós, coordenando tudo para que o reino dele seja estabelecido. Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos o livro de Esther, e um dos primeiros comentários, você pegar uma Bíblia de estudo, o primeiro comentário que vai ter lá, o livro de Esther não tem a palavra Deus. É a mesma coisa que chegar e falar, olha, a Bíblia tem tantos capítulos, tantos versículos. É teoria, é estatística, está igual o Rogério Ceni dando entrevista depois que perde o jogo, só estatística. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Não adianta. Estatística não leva ninguém para o céu. Estatística não vai ligar ninguém para um relacionamento com Deus. Estatística vai mostrar o número de evangélicos cresce no Brasil. Estatística. Mas muitas das vezes esse número é irrelevante para a sociedade. Ah, cresceu. Quando a Marina se candidatou, eu vi um post que eu achei maravilhoso. Eu não comento sobre política, mas eu vou comentar sobre isso. Deus me livre de um presidente evangélico. Eu achei super interessante, porque foi escrito por um evangélico. Porque se nós não fomos curados, nós não conseguimos curar. Se nós não fomos sarados, nós não conseguimos sarar. E não adianta uma nação que se diz filha de Deus, mas não vive Deus na prática. E nós estamos vivendo um cenário muito caótico na nossa nação, de uma igreja cheia de pessoas vazias, uma igreja cheia que gosta de mostrar na Veja que a cada dia aumenta o número, mas quantidade sem qualidade não adianta de nada. Como Daniel disse, teoria sem prática não adianta. Deus nos chama para viver um evangelho prático, um evangelho de transparecer Ele, não transparecer eu. E quando nós vemos lá no primeiro versículo, vai dizer que o rei Xerxes, ou o rei Assuero, depende da tradução que você tem, e alguns até Artaxerxes, depende, você vai ver aí várias. Esse rei, ele governava um império mundial, o Império Medo-Persa. Nós vamos ver na história do mundo que os impérios, eles vinham, caíam, levantavam outro império. Esse império caía, levantava-se outro império. Nós vemos que o primeiro império foi o Império Egípcio. O Egito era o império. Depois veio o Império Assírio. Depois do Império Assírio veio o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Se você for analisar as escrituras acompanham cada um desses impérios. Você vai ver que o povo de Israel foi para o Egito, e lá
era o polo, era o centro, o império mundial era o Egito, tanto em questão bélica, vamos dizer assim, para trazer para os nossos dias, quanto na questão cultural. Então, ao longo de toda a história, tinham impérios, e agora o império que está instalado no mundo é o Império Medo-Persa, na qual esse rei governava todas as províncias desse império. E nesse rei, ele estava fazendo 180 dias de festa, 6 meses, pensa que é 6 meses de festa. Depois que acabou os 6 meses de festa, que era para a realeza, ele pegou 7 dias e abriu para todas as províncias do seu reino. Então ele abriu para toda a população que estava debaixo do seu domínio, ele abriu para que todos participassem. 7 dias de festa, e no determinado dia, ele chega para mostrar a sua grandeza, abre tudo que ele tem, mostra tudo que ele tem. E ele tinha uma esposa, a rainha Vasti. Ele chama Vasti, e quando ele chama Vasti para demonstrar a beleza dela para todos aqueles que estavam seus convidados de honra, ele queria mostrar quão formosa ela era. Ele queria trazer a esposa. Vasti estava simultaneamente, enquanto ele preparava um banquete para os principais do reino, ela estava com as mulheres desses homens em uma outra localidade. Depois, fechada essa festa, ele chama, e quando ele chama Vasti, Vasti se nega a vir à presença do rei. Existem várias óticas para nós compreendermos isso. Por quê? Existe a ótica de que ele estava alegre pelo vinho, e ela não gostou de ser convidada, e se rejeitou. E uma outra linha que diz que o jeito com que ela foi criada determinou que ela negasse isso. Nós temos um cenário aqui, um rei está alegre de vinho, está já bem mais para lá do que para cá, chama a esposa. Ele está alegre do vinho, não muda o fato dele querer apresentar a rainha para todo mundo, não muda o fato. E ele era a autoridade máxima naquele lugar. Então qualquer um que estava abaixo dele deveria aceitar o pedido do rei. Só que acontece, nós vamos ver que quem cuidava de Vasti eram 7 eunucos, que você vai ver aí no versículo 10 do capítulo 1, que vai dizer: Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcás. Estes eram os eunucos do rei, 7 eunucos do rei, que cuidavam de Vasti. O interessante é que cada um desses eunucos, o significado do nome de cada um deles traz a essência de como eles procediam. Eu fiz um detalhamento de estudo para comprovar, e o primeiro, que é Neumã, significa fiel a si mesmo. E a característica de Neumã era uma pessoa egoísta. Depois você vai ver que o segundo aí, Bitza, era infrutífero. Quem é infrutífero é incapaz de gerar frutos. O segundo, que é Arbona, é criador de, significado é criador de mulas e jumentos. A significado de mulas e jumentos eram animais que eram impuros, não servia para nenhum tipo de sacrifício, lidava com coisas impuras. Nós vamos ver que depois Bigtá o significado de Bigtá era conspirador. Nós vamos vendo que aí vai indo, a Bagtá era soberano em grandeza, soberbo. Depois você vai ver que Carcás era ave de rapina. Ave de rapina se alimenta de coisas mortas. E todos os nomes eram característicos pela estrutura deles. Então esses 7 eunucos que cuidavam de Vasti eram pessoas que influenciavam ela no dia a dia. E muitas das vezes nós nos relacionamos com pessoas no nosso dia a dia que estão interferindo no nosso relacionamento com o rei. E quando o rei chama, eu não estou disponível porque eu sou egoísta. Eu sou cheio de mim mesmo. Eu não gosto de me relacionar. Eu vou fazer do meu jeito, da minha vontade.
E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus do jeito que nós queremos, por influência de pessoas que estão próximas a nós, que estão exercendo coisas que não eram para exercer nas nossas vidas. Ela era a rainha, um posto de excelência, um posto de destaque. Ela tinha autonomia para fazer muitas coisas no reino e deixou que a influência daqueles que conviviam com você, no momento em que você é chamado na presença do rei, contribuam para que você nunca mais esteja na presença do rei. Nós temos que tomar cuidado, porque nesses últimos dias, muitas pessoas que convivem conosco, muitas pessoas que são servos do rei, mas não estão vivendo os propósitos do rei, e são servos do rei, mas não estão interessados, porque o eunuco era para cuidar da esposa do rei. Eles eram eunucos justamente por isso. Eles eram para cuidar da esposa, mas estavam influenciando a esposa a não ser a esposa que o rei esperava. E muitas das vezes nós estamos convivendo dentro de um lugar em que pessoas que deveriam cuidar da noiva estão cuidando dos seus próprios interesses. Pessoas que deveriam cuidar da noiva estão invertendo os valores para que a noiva não possa se apresentar na presença do rei. Isso vai aumentar cada vez mais, porque muitas das vezes as pessoas acham que entenderam, pessoas acham que foram curados e estão vivendo exatamente contrário àquilo que o rei quer. Nós temos que entender que vai aumentar essa proporção a cada dia, mas nós temos que entender que mesmo que mude, mesmo que aumente o número de eunucos que não estão preocupados em zelar pela noiva, nós nos colocamos como eunucos verdadeiros, que vão cuidar, que vão moldar, que vão estruturar, para que a noiva continue santa, pura e imaculada. Porque muitas falsas doutrinas vão dizer e falar assim: não seja egoísta, ame você mais do que o outro. Muitos vão dizer assim: não tem problema se contaminar com coisas que são impuras. Muitas pessoas vão chegar e vão falar assim: não, você tem que ser soberano, você é o Senhor da sua vida. Você, olha, você está em destaque, você está em evidência, você tem que se impor. A autoridade não se demonstra com poder, a autoridade se demonstra com humildade. Não é eu mandando, é eu ensinando como é que faz. Jesus, ele fazia primeiro. Jesus não mandou os discípulos lavarem os pés dele, ele lavou os pés dos discípulos e falou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Ele ensina. E nesse contexto de reprovação, o rei chega até seus conselheiros e fala: o que na lei dos medos e persas nós devemos fazer pelo que Vasti fez? Os conselheiros se ajuntam e falam para ele: rei, se o senhor não destituir Vasti como rainha, todas as mulheres farão as mesmas coisas com os seus esposos. E o que ele faz? Ele destitui Vasti. E depois recebe um conselho: olha, pede que em todas as províncias que estão debaixo da sua jurisdição, moças virgens sejam apresentadas para ti, para que você escolha aquela que será rainha. E aí acontece que em todas as províncias, e a tribo de Judá, os judeus, participavam dessas províncias, porque até então, nesse contexto, nós sabemos que o povo judeu, eles tinham sido os remanescentes do exílio da Babilônia. Eles voltaram para Israel, eles construíram os muros, eles construíram o templo. Qual que era a forma do Império Medo-Persa subjugar? A Babilônia trazia para os seus termos, para o seu território. Os medos persas despediam esse povo, deixava que o povo ficasse no seu próprio território e repassasse o tributo, só isso. E podia adorar o seu próprio Deus, não precisava de adorar os deuses deles. Então era essa a forma que os medos persas subjugavam os povos. Então o que eles fazem? Eles permitem que o povo fique na sua nacionalidade, nos seus termos, com a sua cultura, com a sua adoração, e só pede que entregue o tributo. Então chega uma mensagem para todas as províncias, para todos os países, todas as nações que eram subjugadas pelos medos persas, e chega a carta e fala assim: o rei está procurando uma mulher para assumir o lugar de Vasti.
e tinha os pré-requisitos. Mardoqueu, que tinha adotado Esther, chega até Esther e fala: olha, você vai se apresentar, só que faz uma coisa, mantém em segredo que você é judia, não conta para ninguém que você pertence ao povo de Israel, não conta isso para ninguém, se apresenta ao rei, se coloca na presença do rei, mas não fale, deixa em segredo isso. Ele não pediu para ela mentir, ele pediu para ela não contar aquilo que ela era. Feito isso, quando Esther entra, o eunuco que foi responsável, que não era nenhum desses 7, que foi responsável por cuidar, automaticamente quando Esther é apresentada, ela acha graça aos olhos do eunuco. O eunuco dá um tratamento VIP para Esther. Esther, ela recebe algo, ou Hadassah, né? Recebe algo que todas as outras não receberam. Ela recebe um tratamento diferenciado, porque o eunuco achou graça nela. E foi um ano de tratamento, 6 meses com óleos especiais, e vai, um spa de um ano, as mulheres iam ficar felizes da vida. Pensou, um ano de spa, comendo, né, a comida que o rei deu, tudo top, um hotel de 5 estrelas, quem não queria? E no final de tudo isso, Esther é escolhida, e agora Esther está no palácio, e Mardoqueu, que era o seu pai adotivo, o seu primo, ele tinha um costume de sempre se assentar na porta da casa do palácio. Ele tinha esse costume. Um determinado dia ele verificou que dois servos do rei estavam tramando acabar com a vida do rei. Fez conhecido, levantou, apurou, e realmente era isso, e mandou matar os dois. E foi aí, e o interessante é que está lá escrito no livro de Crônicas do Rei. Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, ele não faz, ai, Jesus do céu, eu fui pego de surpresa. Não vai ser assim com Deus. Ele colocou tudo do jeito que deveria acontecer. Ele faz com que Mardoqueu esteja no lugar certo, na hora certa, para observar o que estava acontecendo. E quando ele faz isso, ele é registrado, aquele fato, na Crônicas do Rei. E aí segue a história. Por quê? Nós nascemos especificamente para um momento. Quantos aqui já pensaram: poxa, eu nasci na época errada? Alguém aqui já pensou isso? Pode levantar a mão. Ah, eu deveria ter nascido há 50 anos atrás. Ah, eu deveria ter nascido há 20 anos atrás. Só que eu tenho uma notícia para te dar: você nasceu na época certa. Você nasceu na época certa, porque Deus colocou um propósito para um tempo. Para todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Ou seja, você tem um propósito eterno dentro de você, e você nasceu para o tempo certo. Eu tenho que entender qual que é esse tempo, eu tenho que entender qual que é esse propósito, senão eu vou viver de forma inadequada. Então o que acontece? Esther foi preparada desde a eternidade para ser rainha. Aí Mardoqueu, ele tinha o costume de ficar lá, e aí o pessoal passa, e Amã, nesse contexto, Amã foi exaltado a um posto elevadíssimo na presença do rei. Amã era o primeiro ministro do império, vamos dizer assim, fazia quase tudo que o rei mandava. E quando ele faz isso, ele é elevado, as pessoas, Amã passava na rua, as pessoas se prostravam. Amã passava na rua, todo mundo batia continência, todo mundo se curvava, e Mardoqueu ficava do jeito que ele estava. Aí uns amigos chegaram assim e falaram assim: Mardoqueu, precisa fazer algo, você tem que, senão Amã vai fazer alguma coisa contra você. Mardoqueu ouviu, entrou no ouvido e saiu no outro. Falaram de novo: Mardoqueu, você tem que se prostrar, Amã está passando aí. Do ouvido entrou, saiu no outro. Aí o que acontece? Essa galera chegou até a mãe e falou assim: tá vendo? O Mardoqueu lá, o judeu, ele não se prostra quando você passa. Ele não faz nem menção
Ele não está nem aí, você passa, ele fica, ó, nem te ligo. Aí o que acontece? Amã ficou tão enfurecido que ele não ficou com raiva somente de Mardoqueu. Ele colocou no pacote todo o povo judeu. Ele falou assim: eu não vou prejudicar só Mardoqueu não, vou prejudicar o povo todo. Chegou até o rei e falou assim: rei, tem um povo aí que tem um costume diferente. Todas as outras províncias são puxa-saco nosso, mas esse povo é diferente, eles adoram diferente, eles falam diferente, eles têm uma cultura diferente, então não é adequado. Então o que acontece? Faz um edito para que eles sejam mortos, e eu vou oferecer dinheiro para isso. Eu ofereço dinheiro para a nação que matar essa nação. E aí o rei pega o anel e sela. E nós sabemos, vocês conhecem a história de Daniel, quando um império medo-persa selava com o anel, se tornava automaticamente irrevogável. O edito irrevogável, a partir do momento que ele selou com o anel, ele falou assim: pode soltar. Selou com o anel e foi distribuída uma folha para cada uma das províncias. Então vamos imaginar que tinham 100 províncias, contando com Israel. 99 receberia uma recompensa. Qualquer uma dessas 99 receberia uma recompensa se acabasse com Israel, com tudo. Não era para poupar crianças, não era para poupar nada, acabar com tudo, tirar do mapa. 99, não é esse número exato, mas só para a gente fazer um dado. Então receberia uma recompensa, era uma recompensa alta. Então Mardoqueu recebe uma cópia disso. Ele rasga suas vestes, se veste de pano e saco e cinza. Quando se veste de pano de saco e derrama cinza sobre a cabeça, queria dizer que estava humilhado, se humilhando. Ele faz isso e logo na sequência ele vai até a porta, porque ele não poderia entrar no palácio daquele jeito. Ele chega para Esther e fala assim: Esther, quero te falar algo. Através de um eunuco, porque ele não podia entrar. Esther manda uma roupa para ele trocar. Fala: não, troca de roupa para você entrar aqui. Ele falou: não quero, eu só tenho uma mensagem para te dar. Está acontecendo isso. O que Esther faz? Olha, mas eu não posso, porque se alguém entrar na presença do rei e interceder por o povo, e o rei não estender o cetro, a pessoa é morta. Acostumou com 5 estrelas, acostumou com o conforto, acostumou com a comodidade, acostumou com o bem bom, já estava habituada. Não vou colocar a minha vida em risco, não posso, porque se o rei não estendesse o cetro, não era o dia dela entrar na presença do rei, porque tinha uma escala para que entrasse na presença do rei, não era o dia, e se entrasse e o rei não estendesse o cetro, era morto na hora. O que ela falou? Eu não vou. Porque muitas vezes nós estamos acomodados com a nossa cadeira aqui dentro. Nós estamos acomodados em um momento de santa ceia, em um momento de culto, em um momento de comunhão, e nós nos contentamos com a salvação. Porque, quer ou não, se você ver no contexto, ele não ia mandar matar a rainha. Ela, na ótica dela, ela estava segura. Só que aquele que criou ela e todo o povo que ela pertencia estava correndo risco de morrer. Porque imagine todas as nações se juntando para matar uma. Era desleal. E o que acontece? Quando ela coloca isso, é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Essa primeira resposta de Esther é o cenário da igreja hoje. É uma igreja que fala: não, eu já fui num congresso ali, Deus falou comigo. Eu acabei de fazer uma campanha de 12 dias para garantir meus 12 meses. Eu acabei de dar o dízimo. Eu acabei de fazer uma oração forte. Se acomoda. A posição, o conforto. Mas eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já estou no meu conforto, eu não vou pensar no próximo.
Essa é a posição de Esther, antes de entender para que ela nasceu. Essa é a posição de nós, quando nós não entendemos o que nós fazemos para o reino de Deus. Essa é a nossa posição quando nós não entendemos que nós nascemos no tempo certo, para um propósito certo, e que vai acontecer no dia que Ele quiser. O que acontece? Mardoqueu não passa a mão na cabeça de Esther, não. Mardoqueu rasga o verbo e fala assim: você está achando que você vai ser poupada? Vai não. Você é judia tanto quanto eu, você não vai ser poupada. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: o livramento pode vir de outra parte, mas você e a casa do teu pai vai perecer. Palavra dura, é palavra dura. Eu nunca vi Jesus massageando o ego de ninguém. Eu nunca vi Paulo massageando o ego de ninguém. E nós estamos pregando e falando, massageando o ego. Eu não posso falar de divórcio porque teve alguém que divorciou. Eu não posso falar. Começa a escolher mensagem porque, não, se eu falar, a pessoa vai parar de dar dízimo. Se eu falar, a pessoa vai parar de contribuir. Então eu fico procurando palavras. Jesus não procurou palavras. Ele falou: dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Pedro, você é uma pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E na sequência fala: Pedro, você é uma pedra de tropeço. Jesus não aliviava. Mardoqueu chegou e falou assim: a verdade é essa, Deus pode mandar o livramento de qualquer lugar, não vem da sua parte, mas a sua casa não vai ser poupada. Não fica pensando que o conforto do palácio vai tirar aquilo que você está vivendo. O que acontece? Qual que é a resposta de Esther agora? Depois de confrontada, aí ela começa a entender, porque ele faz assim: será que não foi para esse exato momento que você foi colocada como rainha? Deus não nos chamou para ficarmos confortáveis em uma cadeira. Deus não nos chamou para ficarmos vivendo aquilo que é efeito da causa do Evangelho. O efeito da causa do Evangelho é avivamento. O efeito da causa do Evangelho é conversões, é efeito. É eu me alegrar com os meus irmãos, efeito. Mas se eu me acomodar com o efeito, eu vou esquecer a causa, e daqui a pouco eu só fico procurando efeito. Ali tem um congresso, ali tem um evento, ali tem isso, ali tem aquilo, e eu me passo a acomodar e ficar que nem macaco pulando de galho em galho para receber efeito, e não vivo pela causa. O efeito é passageiro. O que acontece? Fazendo uma pausa aqui. Aquele homem que estava 38 anos no tanque, todo mundo buscava o efeito, um agitar de águas. Quantos aqui conseguem ficar molhados eternamente depois de se molhar? Naturalmente, ou com a toalha, ou naturalmente a gente se seca. Até o cachorro faz assim, já a água sai, porque é um efeito. A água do tanque lá poderia molhar, causar o efeito de cura, que eu não vi nenhum relato de quem era curado. Diziam que curava, mas eu não vi nenhum relato. Curava, mas era efeito. Aí chega a causa e fala assim: o que você quer que eu faça? Mas eu estou aqui há 38 anos, não tem ninguém que me leva, porque quando agita a água, que não sei o que, e que não sei o que, e que não sei o que, e que não sei o que. Deus falou assim: levanta, toma a tua cama e anda. E o que esse cara passou a fazer? Adorar a Ele. Depois encontra Ele na onde? No templo, adorando a Deus. Enquanto ele estava preocupado com o efeito, nossa, eu tenho que mover a água, eu tenho que conseguir, tem ninguém que me leva, não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. O verme do carrapato parece, como diz Marco Feliciano. A pessoa se acha a pessoa pior do mundo, e que ninguém ama, que ninguém olha. Está todo mundo olhando feio para mim, está todo mundo me recriminando, porque o bom julgador por si ele julga os outros. Então o que eu acho que eu faria, eu acho que o outro está fazendo comigo. Aí o que Jesus faz? Levanta, toma tua cama e anda. Jesus falou assim: você vai pegar e vai levar com você a cama para casa. Você não vai emprestar para outro que está aí na beira. Você vai levar para casa, que você vai lembrar que todas as vezes
que o orgulho querer subir, você achar que você está bem porque você enxerga agora, você vai olhar para a cama e vai saber que um dia, que você enxerga não, que você anda agora, você vai lembrar que um dia você não andava. Quando você achar que você é bom porque você está indo em alguns lugares sozinho, e que antes você esperava que alguém te levasse, você vai lembrar que foi porque eu entrei na sua vida, e quando eu entrei na sua vida, você nunca mais foi o mesmo. E a partir desse momento nós não andamos mais pelo efeito, nós andamos pela causa, porque aquela porta era a porta das ovelhas, era fora do templo, não dentro do templo. Depois que ele é curado, ele não fica mais fora do templo procurando efeito, ele está dentro do templo procurando a causa, que era Deus, a causa de nós não sermos consumidos, a causa das misericórdias dele é que nós estamos de pé hoje. É tempo de nós pararmos de nos confortar e nos confrontar a nós mesmos, dizer assim: eu tenho que sair da inércia que eu estou vivendo, porque foi para esse momento que o Senhor me levantou, foi para essa hora que o Senhor me colocou de pé, foi para essa hora que o Senhor me elevou, foi para essa hora que o Senhor me levantou. Porque senão nós vamos ficar passando de domingo a domingo, e falar assim: nossa, eu fui no culto maravilhoso, à noite eu fui em outro culto maravilhoso, segunda-feira eu fui em outro culto maravilhoso, e a sua vida não é maravilhosa, porque está atrás de efeito. O Senhor nos convida para viver um evangelho pleno, um evangelho simples, um evangelho sem maquiagem. E eu não estou falando de maquiagem de mulher, não. Eu estou falando de maquiagem quando você vai, que nem mais um desenho, o Pica-Pau vai comprar o carro lá no Zé Curubu, os carros tudo remendado lá, ele passa uma tinta, e quando vai andar com o carro quebra. O evangelho, a nossa vida com Deus não tem que ser maquiada, tapeando, porque Deus conhece o que está dentro, e eu não consigo enganar Deus. Não adianta eu colocar uma capa bonita, uma camisa, uma calça bonita, passar um perfume cheiroso, porque não adianta se dentro está morte. Eu não engano a Deus. É tempo de nós acordarmos e viver um evangelho verdadeiro. Evangelho verdadeiro renuncia à própria posição, porque ela está colocando em risco não só a vida como a posição. O que ela faz? Ela fala assim: reúne todo mundo lá, e durante 3 dias vocês vão jejuar, para que eu entre na presença, eu e as minhas moças faremos a mesma coisa. Não era um jejum, vamos entender aqui, não era um jejum para fazer com que a minha vontade fosse estabelecida, porque muitas vezes nós estamos orando e jejuando para que Deus faça aquilo que eu quero. Senhor, eu estou fazendo um jejum aqui de 40 dias para que eu arrume uma porta de emprego. Senhor, eu estou jejuando aqui para que o fulano seja curado. Você perguntou para Deus se Ele quer que você entre no lugar que você está querendo entrar? Você está sabendo se Deus quer curar aquela pessoa? Ele está usando aquela enfermidade para curar a pessoa primeiro e depois curar a pessoa da enfermidade? Nós estamos querendo ensinar Deus a fazer o que eu quero. O que ela faz? Ela falou assim: jejum e ore, para que quando eu entre eu consiga falar o que seja preciso falar, porque uma palavra errada, uma pisada fora da faixa, poderia colocar tudo em risco. É tempo de nós fazermos jejum, orarmos, não para pedir bênçãos, porque quanto mais bênção eu peço, menos abençoado eu sou. Porque se eu preciso ser abençoado, é que eu acredito que eu não sou. Pausa para reflexão. Senhor, me abençoa. Deus está falando para você: meu filho, você já é abençoado. Senhor, abençoa os meus caminhos. Aí Deus está assim: meu filho, anda nos meus caminhos que já são abençoados. O Senhor me mostra aquilo lá que eu tenho que descobrir. Meu filho, eu não quero que você descubra isso, eu quero que você descubra isso aqui. Deixa eu te mostrar, é muito melhor do que você está fazendo. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, que os meus caminhos não são os seus caminhos. É tempo de nós pararmos tudo. É tempo de nós pegarmos a agenda e parar de marcar compromisso por nós mesmos e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu mostre? O que o Senhor quer que eu marque? Onde o Senhor quer que eu vou? Porque foi para esse momento que o Senhor te chamou, foi para esse momento que o Senhor me chamou.
não é momento de se acovardar, não é momento de parar, não é momento de se confortar. Conforto é bom? É, mas o maior conforto que nós receberemos é um corpo glorificado e toda a eternidade com Ele. Aqui é se gastar e se deixar gastar pelo Evangelho de Cristo, como Paulo fez. Eu não tenho em nada a minha vida por preciosa por mim mesmo, a não ser que anuncie o Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo está falando, a minha vida não é nada, o que importa é a vida dele dentro de mim. A minha vida é nada. Atos 20 e 24. Paulo vai falar assim, ó, o pessoal chega para Paulo e fala assim, já volto para Esté de novo. Chega em Paulo e fala assim, Paulo, fica quietinho, não vai para Jerusalém não, fica aqui, lá eles vão te prender, lá eles vão te matar. Ele, ai de mim se eu não for. Porque Paulo entendia que ele nasceu por um tempo e tinha um propósito, e ele falou assim, eu não vou parar por causa desse propósito, por causa dessas dificuldades. Eu tenho em mim as marcas do Evangelho, mas as marcas do Evangelho não fazem me parar. Paulo fingiu de louco, subindo lá, deu um de doido lá, subindo, descendo lá porque ele saiu num cesto, deu a doida geral, ele saiu num cesto lá da cidade, à noite, na calada da noite, para não ser morto. Paulo, ele teve várias vezes tentativas de apedrejamento. Você vai ver que quando ele vai para Listra, Derbe ali, ele faz a primeira viagem missionária. Quando ele volta, ele faz a primeira viagem missionária, vai pregando, o povo vai crendo no Evangelho de Cristo, o povo vai vivendo o Evangelho de Cristo. Aí na volta ele passa em cada uma das cidades. Aí os judeus já tinham entrado, já tinham falado mal dele, já tinham falado mal de Cristo, e aí o povo está doido para caçar Paulo. Então Paulo passa correndo. Ele falou, eu vou parar por causa de pedra? Eu vou parar por causa de afronta? Quem está morto não se ofende. Se eu pego lá e falo assim, não vivo mais eu, Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu falo que eu não vivo mais, eu estou morto. E se é Cristo que vive em mim, eu não vivo mais a minha vida, mas a vida de Cristo em mim. Então se eu estou morto, eu não tenho como me ofender. Eu já falei, vou falar de novo, que tem pessoas aqui que não ouviram ainda. Você vai no velório, está o caixão, você pode cuspir na cara do morto, que o morto não vai cuspir na sua cara de volta. Você pode dar um soco na boca do estômago do morto, que o morto não vai devolver o soco. Você pode falar palavras de baixo calão, que ele não vai responder, porque o morto não se ofende, não tem como, porque ele está morto. Se eu estou morto, eu não tenho que me ofender mais, eu tenho que viver Cristo. E Cristo não fala isso. Cristo fala assim, você tomou nesse lado, dá outra face. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Pediu a capa, dá a túnica. É posicionamento, posição. Eu nasci para esse tempo e para esse propósito. Restaurar o que precisa ser restaurado, reconstruir o que precisa ser reconstruído, porque a igreja no Brasil precisa ser restaurada. A igreja no Brasil precisa ser restaurada. E não é criticando que eu restauro, não é eu pegando aqui falando de Santiago, de Macedo, de fulano, de ciclano que vai mudar a situação. É eu sendo o oposto daquilo que eu acho que é errado. Não é pegando o meu Facebook e colocando lá, olha o que aconteceu, fulano foi preso, olha o que aconteceu, o outro fez aquilo. Não é isso que vai mudar a situação. É eu sendo igreja na rua, na faculdade, no meu trabalho, e sendo o resultado, o remédio para a situação que está acontecendo. De diagnóstico nós já estamos cheios. Nós precisamos de especialistas para resolver os problemas, e nós nascemos para isso. Nós vivemos para isso. Nós somos o remédio para restaurar a nação. Ela chega na presença do rei. O rei estende o cetro. E quando o rei estende o cetro, ele faz uma pergunta para ela: qual é a tua petição? Até metade do reino eu te dou. Se fosse a Esther, antes do confronto, ela fala assim, eu quero metade. Se fosse a Esther antes de ser confrontada por Mardoqueu, eu falo assim, não, demorou, passa para o meu nome aqui, ó, tá aqui, ó, já trouxe até o contrato, lavrado já o contrato aqui, já a escritura para o meu nome, das propriedades, já reconhece firma, já vou mandar para reconhecer firma. Mas a Esther que foi confrontada agora fala, eu vou te falar amanhã, porque eu tenho um plano. Porque para todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo determinado.
E os homens fazem planos, mas a resposta sai da boca? Não é da minha. Então eu tenho que entender o tempo exato. Se ela já chega e despeja tudo, não poderia surtir o efeito que surtiu quando ela fez tudo planejado, porque ela não fez aquilo da cabeça dela. Eu vou ver, eu vou fazer um jantar, depois eu faço outro jantar. Pensa, se coloca no lugar do rei. Ela chega no rei e fala assim: amanhã eu quero dar um banquete para você e para Amã, e amanhã eu falo. Aí chega o banquete, o rei já chega nela e fala assim: o que você quer? Qual é a tua petição? E fala de novo: até metade do meu reino eu te dou. Aí ela fala: amanhã eu vou fazer outro banquete. Que lógica é essa? É que nem rodear 7 vezes, na sétima vez dá 7 voltas, 6 vezes, na sétima vez dá 7 voltas e tocar a buzina e gritar. Que nem Gideão, que estoura o cântaro, toca a buzina e aí os caras se matam sozinhos. Que lógica tem? A lógica humana não combina com a lógica de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então ela vai lá e faz o segundo banquete. Não, interessante é Amã. Amã sai que nem o Luiz, todo felizão, porque a rainha me chamou para o banquete. Mas aí ele fica feliz até chegar em casa. Chega em casa, já está com raiva de Mardoqueu de novo. Prepara uma forca para enforcar Mardoqueu. Aí Esther espera ele chegar no jantar e fala assim: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, e o mal é Amã. O rei ficou tão bravo que ele saiu do trono e foi para o jardim de inverno, vamos dizer assim, foi para o jardim do palácio. Chegou lá no jardim do palácio, Amã já se joga nos pés de Esther e começa a suplicar. O rei olha de longe e fala: esse cara está querendo deitar com a minha esposa. Ele é louco? No popular. Aí ele vai e chega até Amã e aí interessante é que você não precisa dar testemunho. O Senhor usa aqueles que estão em volta de você para dar testemunho de você. Sabe o que acontece? A galera chega e fala assim: ele preparou uma forca para Mardoqueu, lá na casa dele. Mas porque pensa, era o império do mundo, metade do império ia ser de Esther. Não era dinheiro pouco não, era dinheiro muito. Eu creio que era mais do que foi aí na Lava Jato. Era muito dinheiro. Ela abriu mão disso por causa de um propósito. Ela abriu mão disso porque ela entendia que o Senhor era mais importante do que o reino, que o Senhor era mais importante do que dinheiro, que o Senhor era mais importante que posição, porque ela podia perder a posição, ela podia perder a vida. Ela falou assim: não interessa mais, agora eu já fui confrontado, e quando eu sou confrontado eu dou uma resposta. Porque tem a diferença, tem pessoas que são confrontadas e acham que são afrontadas, aí elas dão problema, não dão resposta. Pessoas que são confrontadas, entenderam que foram confrontadas, ela começa a dar resposta. Por quê? História de Jó. Jó passou por tudo que ele passou. Aí o que ele fala? Depois que ele foi confrontado, porque Jó começou a perguntar para Deus: Senhor, por que eu passo por isso? Senhor, por que está acontecendo? Senhor, 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 Senhor. E começou. Aí Deus vira para ele assim: onde você estava quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando eu fiz isso? Aonde você estava quando eu fiz aquilo? Aí Deus responde pergunta com pergunta. Aí Jó ora pelos seus amigos e Deus muda o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Aí o que ele faz? Ele pergunta? Não, ele responde: antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque eu fui confrontado, e quando eu fui confrontado, entendo, eu começo a ver, eu não só ouço falar, eu começo a andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora me vê os meus olhos, por isso eu me abomino e me arrependo. Quando nós somos confrontados por Deus, quando nós somos confrontados pelo próximo e nós entendemos, nós damos resposta e não problema. E Esther, ela deu a resposta para a pergunta de Mardoqueu: será que não foi para esse propósito? E com a atitude dela ela respondeu: foi para esse propósito que eu nasci. Porque Deus coloca recursos na mão de pessoas para usar em favor de outras pessoas.
O Senhor dá semente para quem semeia. Isso não é palavra de oferta, não. O Senhor dá semente para quem semeia, porque não adianta eu dar semente para quem não semeia, a semente vai estragar. O Senhor colocou na mão dela, metade do reino para ela escolher a presença ou o presente. Ela escolheu a presença. Foi colocado para Moisés: Moisés, eu vou na frente, vou expulsar todos os povos que estão lá, mas a minha presença não vai com vocês, eu vou enviar um anjo na frente. Ele falou: eu não quero anjo, eu não quero presente, eu quero a presença. Porque o mais importante não é o presente que eu recebo na presença, é a presença de Deus. O presente é a consequência. O presente, se vier, bem, se não vier, amém, como dizia minha avó. Nós temos que entender que esse propósito que nós nascemos, nada pode interferir. Dinheiro não interfere, emprego não interfere, família não interfere, pessoas próximas não interferem. Porque nós temos que ser influenciados por Deus e influenciar pessoas por Deus, e não ser influenciadas em pessoas e influenciar pessoas para mim, porque senão eu não tenho propósito de vida. Eu acho que tenho. É tempo de nós levantarmos como igreja e entendemos que maior do que tudo que nós possamos ganhar é o que nós já ganhamos. Porque pode ser que você ganhe uma casa nova, mas uma coisa que você já ganhou antes foi a salvação. Você pode ganhar um carro novo, mas você já ganhou algo muito maior do que o carro novo, que é a sua salvação. Só que aí tem um detalhe: aí eu sou salvo para quê? Para dizer eu sou salvo. Eu sou salvo para manifestar a graça de Deus em favor do outro. Eu sou salvo para reconstituir o reino de Deus. Porque a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu recebo o evangelho da graça. A partir do momento que eu recebo o evangelho da graça, eu começo a viver o evangelho do reino, se eu aceitar o evangelho do reino. Porque a graça é de graça, mas custou caro. O reino é tomado à força. O reino é através do meu esforço. Porque muitos vão ser salvos, mas nem todos participarão do reino. Como é que é isso? Vem na escola do reino. Propaganda. É tempo de nós nos relacionarmos mais com a palavra do que com pessoas. É tempo de nós nos relacionarmos mais com Deus do que com coisas, do que com posições. Porque a posição, ela é nada. Porque o império Medo-Persa caiu, o império romano caiu, todos os impérios do mundo caíram, mas o único rei permanece de pé, porque ele é rei dos, Senhor dos, ele é maior do que tudo, pode tudo se passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Assuero caiu, Nabucodonosor caiu, Faraó caiu, tudo caiu, Palmeiras caiu, mas ele continua de pé. Ele continua de pé. E o pior é que está meu sogro ali também, coitado, é palmeirense. Ô, seu Zé, eu tinha que, a alegria de pobre dura pouco, e do jeito que está meu time tem que comemorar muito. Voltando para a parte boa, nós temos que entender que Ele é exaltado, que Ele é exaltado, que Ele é, não sou eu, Ele é maior do que eu não sou maior do que Ele, e qualquer coisa que eu faça nessa terra só tem significância, porque Ele me chamou, me amou, colocou algo dentro de mim. Ah, mas eu toco muito bem. Você toca muito bem, sabe por quê? Porque Ele te deu a habilidade de tocar. Ah, eu sou um ótimo empresário. Sabe por que você é um ótimo empresário? Porque Deus te deu a estratégia para você ser um ótimo empresário. Ah, eu sou um ótimo professor. Sabe por que você leciona bem? É porque Ele te deu capacidade para ensinar pessoas. Foi para esse momento. Deus nos chamou para sermos não somente ministros, mas para sermos professores de qualidade, advogados de qualidade, médicos de qualidade, até políticos de qualidade, porque Daniel era político. Daniel era político, sim ou não? Presidente. Daniel era presidente dos sátrapas. E pode ser que foi para esse momento que o Senhor te chamou de corrupção, para que você seja a diferença.
carteira, dá minha carteira ali. Como é que você faz uma falsa e uma verdadeira? Você tem que colocar as duas do lado assim. Aí você fala, essa aqui é falsa e essa aqui é verdadeira. O que está precisando não é de mais notas falsas, e não é de pessoas falando, aquela é falsa, aquela é falsa, aquela é falsa. Está precisando de notas verdadeiras para mostrar que ainda existe pessoas que não se dobraram, que ainda existe pessoas que vivem por um propósito, que ainda existe pessoas que não vivem por dinheiro, que não vivem por recompensa, porque se eu viver por recompensa, eu sou miserável. Eu fico querendo tapinha nas costas, como você tocou bem hoje. Se esse reconhecimento vir bem, se não vir, amém. Não nos movemos por reconhecimento, por convite, por coisas. Nos movemos por um propósito eterno que foi estabelecido desde a eternidade. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.